Olá, boa noite a todos. Hoje é um dia muito legal. A gente vai falar de um tema que todo mundo está esperando: como conseguir namorado ou namorada pelos aplicativos de paquera. Vai ser muito legal, as pessoas estão entrando ainda e a gente vai receber a psicóloga Fernanda Lena. Eu conheço o trabalho dela há muitos anos, ela é muito competente. Ela tem uma técnica de psicodramatista e ela atende presencial e online também. Eu só vou aguardar ela pedir a solicitação aqui e a gente já vai começar. Eu vou fixar o tema enquanto isso. Espera só um minuto. Bem-vindo a todos que estão chegando. Só estou fixando o tema aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito interessante: aplicativos de relacionamento. E, e vai ser muito legal. Eu só estou esperando ela entrar aqui para aceitar a solicitação. Enquanto isso, vocês podem mandar as perguntas de vocês ou pelos comentários ou pela caixinha de perguntas aqui no ponto de interrogação. Agora vai entrar daqui a alguns segundos, vamos ver. Oi, Fernanda. Oi, Oi, Rô! muito obrigado Deixa eu por arrumar. participar aqui comigo. Que bom estar aqui, eu que agradeço o convite. Hoje é um tema muito legal, né? É sobre os aplicativos de relacionamento. E, Uhum. e aí eu estava te apresentando que você é psicóloga, tem a técnica de psicodrama e você atende presencial e online também, né? Isso mesmo, E Rô. aí, Isso mesmo. começando já aqui no assunto, o que mudou nas relações entre casais depois dos aplicativos de uns anos para cá? Rô, isso aí é muito antigo, né? Eu não faço ideia qual vai ser a idade média de quem vai nos assistir, mas esse jeito de conhecer pessoas, ele é bem antigo. É que de uns tempos para cá, os aplicativos, eles dominaram, inclusive pela facilidade de ter no celular, né? Mas muita coisa mudou, óbvio, né? E com isso, muita frustração também aumentou. Exatamente. É, e, e a pergunta assim, que eu tenho curiosidade: como saber se eu tenho um perfil para estar nesses aplicativos? Uhum. É assim, né, Ru? A nossa conversa, ela vai ser baseada de acordo com com o que eu vejo no meu Aham. trabalho, né? São muitas experiências, mas a nossa conversa vai se dar de acordo com o que eu vejo, com o que eu escuto e também com o que eu já vivi, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente já passou por situações. Aham. Então, assim, aplicativo de paquera não é para pessoas ingênuas e também não é para os carentes. É verdade. Esse Esses não têm perfil de aplicativo de paquera. Se você está carente, não entre no aplicativo de paquera. Se você é uma pessoa ingênua, que tem dificuldade de perceber que estão mentindo para você, não entra no aplicativo de paquera. Então, Rô, isso é fundamental. Te digo isso porque eu escuto muitas histórias mesmo. E aí, quando eu pergunto, mas você não percebeu a resposta que vem eu achei ali alguma coisa esquisita, mas não
Mas aí tem vários desfechos, né? Mas a gente vai entrar nisso mais para Ah, frente. sim. É, e quando as pessoas procuram aplicativos assim, elas têm muitas expectativas, né? Como que faz para as pessoas lidar com as expectativas internas? É, é assim, eu escuto também as pessoas dizendo, não, eu não tenho expectativa nenhuma. Entrei só para conhecer pessoas, né? Então, assim, não é para conhecer pessoas. Conhecer pessoas, a gente conhece, sei lá, no Insta, no Face, ali a gente conhece pessoas. Quando a gente entra num aplicativo de paquera, a gente entra com segundas intenções. É, exatamente. Já começa por aí, É, né? E cada um com a sua intenção direcionada, se quer conhecer homem ou mulher, e quem quer conhecer os dois, e quem quer conhecer casais, não importa, né? Mas o primeiro ponto, o que você quer, já começa por aí. E aí depois a gente começa a ver o quanto as pessoas elas assumem para elas o que elas querem e o quanto as pessoas também dizem para as outras as reais intenções delas. Porque quando não tem um encontro real de expectativas, ninguém está mentindo para ninguém, é muito legal. mas eu imagino que seja raro, né? Eu não sei. Raro, E raro. E aí é onde os ingênuos e os carentes se dão muito mal. é, exatamente. E, e essa comunicação assim virtual, ela pode gerar algum tipo de ansiedade em quem está utilizando? Claro, claro. Aliás, ela não só pode gerar muita ansiedade, como ela também pode gerar um monte de sentimentos que não são bons, né? Porque são tantas, acontece tanta coisa, mas, por exemplo, tudo começa ali quando coraçãozinho com coraçãozinho, né? Isso é o match. E ali já começa, pô, duas pessoas se gostaram, mas ninguém puxa papo com ninguém. É, E é o que aí mais tem. pode vir mil coisas, é o que mais tem. Aí vira um catálogo de pessoas, né? De pessoas que a princípio gostaram muito das fotos umas das outras. Eu vi, tem uma pergunta aqui muito engraçada. Por que os aplicativos são pouco próprios para os carentes? Justamente porque os carentes, eles não percebem que estão entrando em alguma situação que não está de acordo com a expectativa dele, de suprir. Onde tem uma carência, algo precisa ser suprido. Mas não significa que a pessoa que você está conversando vai suprir esse carinho, essa companhia. A gente vai entrar mais nisso. Mas voltando para sua pergunta, né, Rô? Então ali começa, coraçãozinho com coraçãozinho, e aí fica aquela prateleira de pessoas que se gostaram nas fotos, mas ninguém puxa papo com ninguém. Começa por ali. Ou depois até inicia-se uma conversa. Mas a minha impressão também é que já está todo mundo de saco cheio é, é, do, do, do protocolo da conversa. É, Porque todo mundo quer se localizar. Né? Perguntas básicas. Onde você mora? O que você faz? é. Quantos anos, né? Se você tem Como filho. que se diferencia, E aí, como que se meio. diferencia nessas perguntas iniciais, né? Rô, eu acho que se alguém está afim de que façam perguntas diferentes, né, para ela ou para ele precisa ter uma descrição interessante, Verdade. né? Então, assim, se você vê um perfil de alguém que tem uma descrição interessante, você vai ficar com curiosidades que vão além dessas perguntinhas É básicas. verdade. Mas essas perguntas básicas, elas fazem parte para as pessoas se localizarem.
né? A gente pode até usar o exemplo de quando a gente de quando, né, se conhecia, porque hoje em dia isso é quase raro, alguém num bar, num show. Sempre tem essas perguntas básicas. De onde você mora, o que você faz, É verdade. né? Isso não tem jeito, mas para você ter uma ideia, o que chega em mim tô de saco cheio de responder as mesmas perguntas. Ó, tem aqui, chegou até uma pergunta aqui no, na caixinha de perguntas. Pode falar. É, os carentes são os que mais procura. É difícil ter segurança em aplicativos. Da Marcele Costa 98. Então, Marcele, a gente vai entrar nesse tema segurança já Ah, já, tá. tá bom? Fica tranquilo, nós vamos falar sobre isso. Mas voltando para a pergunta, Rô, qual que era mesmo? É, a questão, Peraí, a Marcele, questão a gente da fez um ansiedade. roteiro bem bacana que vai A pegar. questão da ansiedade que pode Exato, pegar, da né? ansiedade. Isso. Bom, e aí começa isso que já gera ansiedade respondendo perguntas, gera ansiedade quando se envia uma pergunta e não se tem uma resposta. Mas como assim? A pessoa entrou, ficou online, viu minha pergunta e não me É, respondeu? Claro que isso vai gerar ansiedade, é verdade. não Totalmente. então, são situações que todos passam e que geram ansiedade em qualquer idade, em qualquer circunstância, em qualquer situação, né? Cada um tem um jeito de lidar com isso. O ideal é que ninguém se entristeça ou fique chateado com isso, É, porque as pessoas se esquecem que elas só estão falando com alguém que está teclando sem vínculo nenhum. Mas é muito comum as pessoas esquecerem essa linha de que não é ninguém, é só alguém que curtiu sua foto, é verdade. né? E essa ansiedade, ela aumenta muito mais depois que migra do aplicativo para, por exemplo, para o WhatsApp, Uhum. né? A impressão que dá é que as pessoas, opa, demos um passo. Saímos do aplicativo, fomos para o WhatsApp, demos um passo. Mas não é bem assim, não deu passo nenhum. Vocês só trocaram a ferramenta que vocês estão conversando. E se você for carente e ingênuo, você pode nem perceber a conversa muito manipulada que você está entrando. É, é verdade. Totalmente tem razão. E uma pergunta aqui que todo mundo faz isso, né? Por que as pessoas usam fotos diferentes do que realmente são? Assim, pega a melhor foto da vida e põe lá. Pois é, e isso é muito sério, né? Porque a melhor foto da vida não é É, você na real, você né? Então, assim, é, já vi muito, já aconteceu comigo, inclusive. Você chega no encontro e a pessoa é 20 quilos mais gorda, é verdade. né? Já ouvi histórias, inclusive, da pessoa chegar no encontro e descobrir que a pessoa tem um problema sério, por exemplo, de fala, de dicção, ou de chegar no encontro e a pessoa ter uma altura que não correspondia com aquilo que ela achou que fosse. É verdade. Ou chegar no encontro e descobrir mil coisas, entre elas, qual é o cheiro dessa pessoa? É verdade. Né? A gente só descobre o cheiro, a gente só descobre qual é o clima dessa pessoa depois que a gente se encontra. Então, Rô, até chegar nesse momento de descobrir o cheiro, o tom da voz, o clima, é a foto. E aí as pessoas, elas mentem muito na foto. Qual é a dica que eu dou? Antes de você migrar para o WhatsApp, entra no Insta, entra no Face dessa pessoa. Antes de você colocar lá no seu WhatsApp, verifica o que essa pessoa publica nas redes sociais dela.
Porque, de repente, ela gosta muito, por exemplo, de uma ideologia que você não suporta. É, E ali você já vê que, opa, essa pessoa não é para mim. é verdade. Recentemente, uma amiga me contou que ela estava conversando com um cara, já estavam na etapa do WhatsApp, e aí ela chegou no Face dele, porque ele não queria passar, e aí, vendo o Face dele, ela viu que ele tinha um outro corpo. É, exatamente. Que nem você falou, pode ter 20 quilos a mais, e também pode ter. A foto também pode ser de 20 anos atrás também, e até o tamanho também, que nem você falou, pode ser completamente diferente. E, e uma pergunta, e Sim. uma pergunta aqui que eu queria saber é como viraram. Como que faz para dar match? Porque eu estou tentando descobrir isso até hoje. Pô, antes da gente ir para essa próxima pergunta, eu queria complementar uma coisa das fotos. É muito comum as mulheres se apresentarem de um modo mais erotizado Uhum. para chamar a atenção, e é muito comum os homens se apresentarem de maneira mais poderosos, tipo no carro, na É moto, verdade. esquiando, pulando de paraquedas, né? E a mulher, sei lá, bonitona, maquiada, coisas assim, né? Mas tudo isso é ilusão, né? Ninguém é assim o tempo todo no dia a dia. Por isso que é importante checar em outras redes sociais que cara que essa pessoa mostra, É, né? E não se iluda com foto. Ali é só para ver, para ter uma ideia de como aquela pessoa é. Né? É muito comum quem não tem cabelo se esconder nas toucas. Então, assim, as pessoas elas vão sempre dar um jeito de mostrar o melhor lado dela. uhum, E tudo isso é uma grande ilusão. é verdade. Agora vamos para outra. É, eu queria saber como que faz para dar match, que eu tô tentando isso há 5 anos. Você me fala Tipo, o que é exatamente da mente? É quando o coraçãozinho com o coraçãozinho se quando encontra? uma pessoa deu coração com a outra e aí vira uma conversa no próprio aplicativo. Rô, as pessoas, infelizmente, elas valorizam muito foto, né? Então, assim, seguindo aí os, os estereótipos dos mais cotados, talvez seja interessante colocar foto aí em situações que as mulheres gostem. Isso funciona. Não significa que eu concordo, mas é o que geralmente funciona, né? Mas se você quer atrair mulheres inteligentes, mulheres de bom gosto, escreva um pouco sobre você. Porque quem está buscando algo a mais, ela vai ler. Ou ele vai ler. É verdade. Né? Então, assim, quanto mais você escreve, e procura escrever algo que a pessoa olha e fala, olha, não é o mais bonito da rodada, mas eu gostei dessa frase, coraçãozinho. Eu acho que muita gente foca nas fotos, mas esquece da descrição. Até a Mariana Messina que falou, boa, faz muito sentido essa coisa da descrição. Sim, sim, por exemplo, eu não como carne, então me poupa, por exemplo, um trabalhão saber que você não come também. Porque eu não estou afim de marcar um restaurante, um encontro em uma churrascaria, e em algum momento isso vai acontecer. Então, assim, quando as pessoas colocam na descrição delas aquilo nelas que elas acham interessante, elas vão conectar aquilo que as pessoas também acham interessante. É, Né? Os aplicativos, eles dão ali algumas opções de já respostas estabelecidas para fazer um cruzamento, né?
Mas escreva mais sobre você, sobre quem você sobre o que te dá alegria, sabe, coisas boas. E tem gente também que escreve ali uns apelos, né, de sou carente, procuro isso, procuro aquilo. Aí fica uma coisa meio classificados. Exatamente. Ó, tem até um comentário aqui do Luiz. A descrição é o complemento das fotos para quem quer ver algo diferente. É justamente o que você estava falando. Sim. E às vezes a descrição é mais interessante que a foto. Porque vale lembrar que foto não significa que a pessoa é assim. Você não vai encontrar aquela cara. Raramente se encontra aquela cara da foto. Você não vai encontrar o momento divertido da foto. E é interessante, né? Porque tem foto na cachoeira, no Everest, enfim. Você não vai encontrar aqui. Exatamente. Parece que a pessoa viaja todo mês. Assim, são vidas interessantíssimas. Interessantíssimas. Né? E tem também aqueles que não tem simancol nenhuma de foto. Né? Que tira uma foto, sei lá, num lugar completamente desinteressante. Você está num catálogo. Então, ali é importante você se mostrar interessante, atraente. Então, claro, coloque uma foto boa. Eu vou até... Mas tem gente que nem fica isso. Ó, eu vou até fixar o comentário do Adriano Correia. Ele escreveu vitrine visual. Sim. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E o que a gente estava falando, que a gente falou um pouquinho, né? Quando dá coraçãozinho com coraçãozinho e vira um match. E a maioria das conversas, elas não tem nada. Ninguém fala oi, né? Ou eu tô enganado? Quando você fala dos matches... abrir uma conversa entre duas pessoas. É porque alguém chamou quando abriu, não é? Mandou um oi, alguma coisa? Não sei. Assim, estabelecer um canal. Se ninguém tomar a iniciativa de mandar um oi, não vai começar. Então, assim, não tem nada a perder. Manda um oi. E aí, vê como é que vai se dar essa resposta. E lembre-se, tenha paciência com essas perguntas iniciais. Elas fazem parte. São duas fotos que se gostaram e estão se conhecendo. Exatamente. E é claro que os criativos, nessas horas, eles se dão mais bem, né? Porque eles conseguem fazer o outro rir com um comentário, eles conseguem fazer uma pergunta mais interessante. É muito bom quando você encontra alguém que faz você ter vontade de conversar. E isso vai além da foto. Eu até selecionei aqui uma pergunta da V. Castellini. É errado perguntar para a pessoa que tipo de relacionamento ela procura no aplicativo? Pergunta ótima, né? Não é errado perguntar. O problema é que, infelizmente, quando se pergunta isso, a pessoa ela é julgada como carente, como sei lá o quê. Mas não é errado. Lembra que a gente começou a conversa dizendo as pessoas entram nos aplicativos com alguma intenção. E qual é a sua intenção? É conhecer alguém para namorar? Então, qual é o problema perguntar se a pessoa quer conhecer alguém para namorar também? No geral, a resposta que dão é não tô afim de nada, é para rolar, e se rolar namoro, ok. Ou, infelizmente, é muito comum as pessoas mentirem que querem relacionamento só para conseguir ter sexo. Uhum. Isso é muito comum. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E é aí onde os carentes e os ingênuos se dão muito mal.
Porque, na verdade, não se trata de carente ou de ingênuo. Se trata de uma pessoa querendo se relacionar de um jeito mais... de um jeito contínuo. E isso vira namoro. O problema, Rô, é que as pessoas esquecem que para se relacionar de um jeito contínuo, para virar namoro, tudo começa apenas se conhecendo, se divertindo e conversando. Exato. E para isso, para se conhecer, se divertir e conversar, precisa se encontrar. E precisa segurar a onda um pouquinho. Porque é muito comum, quando o sexo acontece, esvaziar o interesse. Por que que é? Agora, porque as pessoas elas não querem ter muito trabalho, né? Conhecer alguém dá trabalho. Você tem que se dedicar, você tem que ter aí alguma paciência, você tem que disponibilizar tempo, geralmente você tem que se locomover, e não é todo mundo que está afim disso, É né? verdade. Então, posto a facilidade de se fazer sexo, as pessoas, alguns querem só isso. E tá tudo bem querer só isso. Desde que você seja honesto e faça com quem só quer isso também. Exatamente. É, a honestidade em primeiro lugar, né? É bonito de se falar, mas não é muito o que acontece. Ó, aqui a, a Che Mendonça complementou o que você falou. Dá muito trabalho e preguiça de quem só quer zoar, né? Pois é, mas sabe, tem também quem só quer E tá zoar. tudo. E tá tudo bem. Não é. Né? A gente não tem que julgar uma pessoa pelas intenções dela. Ela só precisa encontrar alguém compatível com as intenções dela. É só isso. É, exatamente. E, e partindo do princípio que deu a conversa no aplicativo, né? No Tinder, por exemplo. E para migrar para o WhatsApp? Qual é o momento de migrar para o WhatsApp? Rô, antes da gente falar isso do migrar para o WhatsApp, a Che Mendonça, ela também colocou aqui, ó, a mentira pesa muito em tudo isso. Uhum. Então, eu quero colocar aqui um dado bem importante. Quando a gente está conectado, quando a gente se percebe, quando a gente está autoconectado no que a gente sente, no que a gente quer, a gente intui a mentira do outro. Então, sabe quando bate aquela desconfiança do eu acho que isso que essa pessoa está me dizendo não tá legal, isso tá estranho. Geralmente essa intuição é verdadeira. Então, para a gente não cair em mentiras, a gente tem que escutar a nossa intuição. Geralmente a nossa intuição ela dá um alerta. É que às vezes as pessoas elas ficam tão eufóricas com a possibilidade de um encontro, de conhecer alguém, de nananana, que elas ignoram a intuição delas. Mas é muito comum depois elas falarem, tá vendo? É. Eu sabia. Não pode Né? ser Então, ignorado assim, essa parte. não pode. E outra coisa, o único modo de não cair em mentiras é tendo vários encontros e conversando bastante. Sabe por quê? Porque as mentiras, elas não se sustentam por muito tempo. É verdade. Né? Então, para quem é ingênuo, para quem está mais carente, procura ter alguns encontros antes de ir para o sexo propriamente dito. Seria muito legal, por exemplo, se algumas pessoas usassem toda a franqueza e escrevessem aí quantos encontros elas têm antes de ir para a cama com alguém. É. Qual é a média, será? 3?
2, 1. Rô, eu não, aqui nós não estamos julgando a quantidade de encontros, não se trata disso. O que aqui a gente está dizendo é que quanto mais a gente conversa com alguém, mais a gente vai conhecendo essa pessoa e menos a chance de entrar em mentiras, de se sentir enganado, porque a gente também se deixa ser enganado. A gente tende a colocar a culpa nos outros, mas muitas vezes a culpa é nossa, né? É, a gente é responsável pelo que acontece com a gente, Uhum. né? É óbvio, infelizmente, que as mulheres elas são mais fáceis, digamos assim, de serem iludidas, né? Porque tem aí uma expectativa romantizada. Mas hoje em dia, as mesmas dificuldades das meninas são dos meninos também. Então, olho vivo, converse bastante, pesquise as redes sociais. Ó, aqui, ó, a Regina, já me ferrei muito com, já me ferrei muito com homens golpistas. Então, né, esse é um ponto bem importante. Quando você conversa bastante, mas é conversar bastante mesmo, e não se trata de falar de temas, assuntos gerais, papo de elevador. É conversar mesmo sobre o que gosta, afinidades e tudo mais. Tem gente, Rô, que vive um personagem, né? Exatamente. E quando essa pessoa vai para o encontro, ela leva o personagem que é o melhor lado dela. E geralmente um personagem é sedutor, é divertido. E quando você começa a ter muitos encontros, esse personagem ele vai se desfazendo. Você vai vendo que, nossa, não tem nada de divertido nessa pessoa. Ela é mó depressiva, ela é mó chata. Nossa, não tem nada de alegre nessa mulher. Ela é mó brava, por exemplo. E esse negócio de criação de personagem não é uma coisa praticamente em todo mundo, porque todo mundo vai querer se vender na melhor versão e nunca vai ser a versão real da pessoa. Você sabe, Rô, que às vezes o Ah, personagem ele é muito, por exemplo, no WhatsApp. também. Então, assim, que nem uma amigona me contou, ela estava conversando com um cara no WhatsApp já há algum tempo, sei lá, uns 2, 3 meses, ó, é bastante tempo. Conversar com alguém 2, 3 meses é bastante tempo. E por WhatsApp a conversa estava muito legal. Eles curtiam mais ou menos as mesmas coisas, afinidade de ideias, tudo ali muito certinho. E no encontro foi terrível. Por quê? Porque o cara mostrou quem ele era. De cara, olha que bom, olha que bom. É muito bom quando as pessoas se mostram quem elas são, assim, né, de primeira. E aí a minha amiga viu que de verdade ele bebia todas, ela não fuma, ele acendeu um cigarrão e tava tudo certo. Então, assim, é só conversando. Exatamente. Tem um monte de pergunta aqui que eu até teria que voltar para fazer. Bom, vê se você consegue ver alguma, ler alguma pra gente, porque eu não Ah, tá. consigo. Não tá aparecendo aí? Ai, Rô, até aparece, mas eu não consigo falar e ver Ó, pergunta. que você acha de eu acabar aqui as perguntas, aí a gente já migra para as perguntas das pessoas? Ou você quer que eu comece? Tudo bem. É, Não, pode continuar o nosso roteiro. e a questão da conversa dentro do Tinder, por exemplo, para passar para o WhatsApp, né? Como que é esse processo geralmente? Então, o ideal é que antes de ir para o WhatsApp, você pesquise as redes sociais daquela Aham. pessoa, né? Inclusive para não ter o trabalho depois de excluir, bloquear e etc. É, Né? Só leve para o WhatsApp quem de verdade vale a pena ter a sua atenção. E não faça das conversas de WhatsApp uma ilusão de conexão. O problema, Rô, é que quando vai para o WhatsApp, começa bom dia, boa tarde, boa noite. é verdade.
E isso cria uma falsa sensação de conexão. Mas não significa que a pessoa está conectada em você. Só significa que ela usou esse meio de comunicação e te mandou uma frase. E cada um recebe uma frase de uma maneira diferente, né? Mas quando você está carente, quando você é ingênuo, a probabilidade de você já romantizar, já criar uma conexão é bem alta. E os emojis também ajudam as pessoas carentes a acreditar em algo maior do que uma mensagem, né? Sim. Você sabe, Rô, que não precisa nem ser carente. Você conversando já há algum tempo com alguém e recebendo emojis, não precisa nem estar carente. Vai ser natural criar ali um carinho, sabe? Somos Uhum. humanos, né? Eu não quero que ninguém se sinta mal por se identificar com carente ou com ingênuo. Não é nada disso. Pelo contrário, se sinta mal se você se identifica com aquele que não é honesto. Porque ninguém, Rô, em nenhuma instância, gosta de ser rejeitado ou tratado com indiferença. E infelizmente isso acontece muito. É exatamente isso. Né? Então, hoje, inclusive, eu escutei de uma cliente super querida, que a gente já vem trabalhando nela há algum tempo, para ela se permitir conhecer pessoas. Ela conheceu, começou a se envolver, já estava conversando há algum tempo, já tinha tido, acho que uns 2 ou 3 encontros, resolveu, opa, tá bom, vamos para um algo a mais. Simplesmente depois do algo a mais, a outra parte bloqueou ela. Isso dói, não dói? Claro. Então, assim, esse é o problema, né? É o quanto a gente cria uma ilusão de algo que nem está acontecendo. Ai, mas não era mentira. Ele ou ela fez isso, tudo bem, fez, mas não significa que estava conectado em você. É, Rô, as pessoas confundem companhia com companheiro. Para se ter um companheiro ou uma companheira, leva-se meses, anos. É, e até complementando o que você está falando, o Devaldir falou: esses relacionamentos de aplicativo é bastante ilusório no contexto geral. Olha, tem muita história de sucesso. Também tem. Eu já tive história de sucesso. Eu conheço um monte de gente que teve história de Uhum. sucesso. Né? História de sucesso é o encontro de duas pessoas que não mentem uma para outra, que topam se conhecer de acordo com o que cada uma pode oferecer, e dali rola um namoro. E tá tudo bem. E isso pode durar o tempo que tiver que durar. Né? Então, o problema não está no aplicativo, na ferramenta, mas sim na expectativa que as pessoas levam, sim na desonestidade que infelizmente acontece. Aqui, ó, a Miriam Freitas falou a questão quando você citou das pessoas carentes, aí de preencher um vazio emocional e acabam se magoando e até falou que aconteceu com ela. Então, né, estar carente, infelizmente, faz parte da maioria. Uma pessoa ela pode não ser carente, mas ela está num retrato da vida dela, onde ela tem essa expectativa de encontrar alguém. Né? No inverno, a gente quer muito estar mais perto de alguém, por exemplo. Então, assim, por isso que é importante, Rô, a gente se conhecer um pouco. Por isso que é importante a gente estar conectado na nossa intuição. Porque a intuição, ela avisa quando é uma roubada. Ó, e aqui já tem dois comentários falando de sucesso. A Marine, Tem um monte. a Marine falou que já teve várias histórias de sucesso. O Wilfer Santos já tive história de sucesso.
Sim, tem um monte de histórias Uhum. legais. Um monte. E assim, né, Rô? Fala sério, antigamente, para você conhecer alguém, pelo menos eu tô com 42 anos, né? Nossa, você tinha que sair, de alguma maneira você tinha que se arrumar, porque não era foto, né? Como se é. Tinha que ir para um bar, aí envolvia um deslocamento, nanana. Hoje em dia tá muito mais fácil. Por que não? Tem que usar, mas tem que saber É, usar. exatamente. Não é porque tá fácil ali na mão que é para sair usando assim com tudo, né? Sim, sim. Bom, aí depois do WhatsApp, a gente falou, né? Como dar match, que é escreva mais sobre você para que tenham mais interesse em você. Tente aí usar uma foto que dá certo, e geralmente homem é mostrando estar mais poderoso e mulher é mostrando estar mais bonita. Isso promove mais matches. Como sair do app para o Uhum. WhatsApp? Bom, os criativos costumam conseguir mais isso. E lembre-se, antes de levar para o teu WhatsApp, checa como é a vida dessa pessoa nas redes sociais. E agora, como sair do WhatsApp e ir para o encontro É, presencial, né, Rô? Que aí vamos retomar a pergunta sobre segurança. exatamente. Como que sai do virtual para o presencial? Bom, antes de mais nada, né, não leve, assim, primeiro passo, se você for encontrar alguém, não leve expectativas. O que é muito difícil, porque geralmente quando se vai para o encontro já tem algumas conversas, É, né? Mas não leve expectativas, porque a expectativa ela pode deixar o encontro tenso. E o ideal é que quando duas pessoas se encontram, elas se divirtam, elas deem risada. As pessoas, quando estão dando risada, elas ficam mais atraentes, elas ficam mais bonitas, é né, Rô? verdade. E Né? Então, assim, primeiro ponto, não leve expectativa. Segundo ponto, vai relaxado, vai tranquilo, é e né? E pode falar, Rô. aqui o Adriano falou aqui, ó, se esse período de isolamento amplia a nossa carência para buscar esses aplicativos. Olha só, no período de isolamento tem muita gente se separando, É, né? Porque colocou as pessoas para conviverem de verdade. Então tem um monte de gente se separando, vai levar um monte de gente para os aplicativos. E sim, os encontros continuam rolando. E no período de isolamento, o convite para ir assistir um filminho aumentou. Não é? Porque as opções de bares, né? Eu moro numa cidade de praia. Então ainda dá para convidar alguém para ir ver o mar, sei lá. Mas para quem está numa cidade como São Paulo, o que tem para fazer é ir em bar, em restaurante ou coisas assim, né? é, Então, assim, tá tudo rolando, período de isolamento, os encontros estão rolando, mas o que está rolando muito é vem ver um filme aqui em casa, vem jantar aqui em casa. E aí é onde entra ali a pergunta da segurança, né? Olho vivo. Então, por exemplo, quando eu ia para os meus encontrinhos, sabe o que eu fazia, hum, Rô? Eu mandava um print da foto, da cara da pessoa, eu falava que lugar eu ia. Sim, tem alguém que você não é, conhece. E geralmente, quando eu chegava em casa, eu mandava uma mensagem: cheguei. Eleja um melhor amigo, uma melhor amiga, e use isso, essa comunicação. Porque é um jeito de você estar, pelo menos sabem onde você está, sabem com quem você está. porque não deixa de ser uma pessoa desconhecida, né? Rô é uma pessoa Sim, desconhecida, Rô. Esse é o... Da mesma maneira que quando a gente conhece alguém num bar, também é uma pessoa desconhecida. uhum, Né? Então, assim, esse lance de ir para casa de alguém sem conhecer é delicado. é verdade. Até porque na casa de alguém você tem menos controle sobre o ambiente. É, num, num lugar público é mais fácil de você ir embora, né?
Exatamente, no lugar público é mais fácil de você ir embora, é mais fácil de você sair, de você, recebi uma mensagem, preciso ir embora. Agora, na casa de alguém, você já está, de alguma maneira, sob controle, É, né? Então, eu já ouvi histórias de gente que foi assaltada, eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram numa situação onde se viu obrigado a transar. é, Isso isso é bem acontece. grave, né? E é bem grave, exatamente. Né? É bem grave. Então, assim, não é só mulher vítima, homem também é vítima. Uhum, é verdade. Né? Então, sim, na pandemia os encontrinhos estão acontecendo e fiquem espertos com os convites de filme. É, é uma boa. Ó, o Luiz Raviel falou, a gente pode paquerar melhor no Instagram? Mas por que não? Pô, eu acho que paquerar, quando se está solteiro, é uma das coisas mais gostosas que tem. Porque a paquera é liberada. E a paquera, ela pode ser discreta, ela pode ser escancarada. Você pode paquerar do jeito que você quiser. Por que não? Claro, seja criativo na paquera, né? Porque as pessoas, elas estão mais exigentes. É, exatamente. Mas esse negócio de paquerar. A gente já falou dessa Ó, pergunta, que dá se é errado perguntar se quer um tipo de relacionamento? assim. Já falamos, né? Que não, que você deve perguntar. Você deve sim. O que você quer? Ah, no seu. Porque se o outro só quer se divertir, Ó, no seu deve ter travado. Se você andar os comentários para cima, daí vai lá nos mais recentes. ai, nem vou Ah, mexer em nada porque eu tenho medo de tá desligar. bom. Ó, a Vanessa Oliver falou: é tanto caso assustador que acaba nos deixando atormentada. Vanessa, não, não é bem Amedrontada, assim. Tem muitos casos amedrontada, eu legais. li errado. Sim, mas tem também muitos casos legais, sabe? O importante é você ir para o encontro para se divertir. Sabe outra coisa também que eu fazia, Ah, Rô? E isso é uma dica bem legal. Eu tinha o meu melhor amigo, que ele estava também numa busca, e a gente marcava no mesmo bar, no mesmo horário. aí não deixa de ser uma segurança, né? Não deixa de ser uma segurança, não deixa de ser divertido, né? Geralmente, quando a pessoa descobre que você tá com um amigo ali, ela também dá risada. Uhum. Fica mais descontraído ainda. Então, assim, fica muito mais descontraído, alivia a tensão. Se a pessoa tá afim de alguma coisa com você, ela já vai perceber que não vai rolar, que você não tá nessa pegada. Ou se você tá nessa pegada, tá tudo bem. Você fala tchau pro seu amigo, pra sua amiga e vai. É. Ah, ó, aqui a Eliane fez uma pergunta que você falou no começo. É difícil, é difícil saber se a pessoa está sendo verdadeira. É difícil saber. E quanto mais você tá conectada na tua intuição, nas tuas sensações, você vai estar mais próxima dessa resposta. Quando você estiver saindo com alguém que vier isso não me caiu bem, ali, onde tem fumaça, tem alguma coisa. É, exatamente. É, eu ia Né? fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já falou. Qual? Quais os cuidados especiais que as pessoas devem tomar, A gente já né? falou, mas é só reforçando, É, né? Cheque as redes sociais dessa pessoa, não tenha vergonha de pedir rede social, é a sua segurança. Quando for para o encontro, por que não? Eleja uma pessoa de confiança e manda foto, fala onde você vai, manda sua localização. Qual o problema? exatamente. Olha, aqui deu o meu alerta de 50 minutos. A Tá, conversa passou voando. E aí tem que encerrar no máximo em 1 hora para ficar salva a live, né? Então,
Tá bom, Rô, então vamos a fechar daqui 5 É, minutos. é, e aí eu gostaria que você desse as considerações finais e, e eu gostaria de ressaltar aqui que você atende presencial e online e você tem a técnica do psicodrama que eu particularmente acho muito interessante. Uhum. Sim, Rô, o psicodrama ele é bem legal, porque permite o cliente ficar num papel de observador dele mesmo, né? E quando dá para usar técnica, acelera muito um processo de psicoterapia, Uhum. né? E tem muita gente machucada com essa história de aplicativo, porque tem muita gente sendo rejeitada, sendo tratada com indiferença, tem muita gente que está na vitrine e não tem efeito nenhum, porque não sente magnetismo, talvez porque não emana magnetismo mesmo em foto. Então, assim, né, se você está tendo um feedback que não é bom da realidade, vai buscar essas respostas em você. Para quem pode fazer psicoterapia, é super bom. Para quem não pode, começa a dar atenção para quem fala sobre isso, começa a seguir pessoas que dão dicas sobre isso, mas no geral as pessoas elas precisam melhorar a autoestima delas, como elas se veem, como elas se sentem. E sabe, Rô, quando a gente não tá bem, a gente vai conectar quem não tá bem. Olha, interessante. Então, a gente precisa melhorar a nossa vibração. O que a gente está emanando é isso que a gente vai conectar nessa história. Isso é bem importante. E outra coisa, procurem conversar muito, que nem alguém falou, eu procuro fazer as mesmas perguntas de diversas formas. Ok, procure conversar muito, porque alguém só vai se tornar especial para você depois de muita conversa. É, exatamente. É, aqui a Che Mendonça, vamos aprendendo, né? Aprendendo sempre, né? Com qualquer coisa, né? Aprendendo sempre, né? E isso é em qualquer idade. Né? Você imagina que quem está com 50, 60 anos também sofre muito, porque não pegou isso no começo. Ah, sim, não tem familiaridade, né? Sabe lidar, exato, a ingenuidade de quem tem 50, 60 anos talvez seja até maior, porque não viveu isso. Né? A gente aqui na fase dos 20 até, sei lá, 40 e pouco, já tem um pouco mais de malícia, né? Quando eu usei o termo ingenuidade, cabe aqui também, tem que ser malicioso nessas É conversas. verdade. Ó, aqui a Dina Scorpion concordo plenamente e cria uma sintonia boa conversando. Claro, é só conversando que se cria sintonia. Não, não é de outro jeito. O sexo, ele vai complementar, mas não é ele que vai determinar, Exatamente. Ó, agora a né? gente vai precisar finalizar para garantir que a live fique salva, mas eu adorei conversar com você. Tá bom, bom. Rô, semana que vem a gente vai falar de quem tá Ah, é terminando. importante já deixar aqui registrado. E dá para Uhum. falar muito. Hoje a gente falou em quem quer Isso, entrar, a semana que vem a gente vai falar em quem quer sair de isso, relacionamento. muito legal isso. Eu já tô, eu Tá já bom. tô esperando para a semana que vem. Isso mesmo, ó, que nem ela colocou, cria uma intimidade sem ser sexo. É isso mesmo. Intimidade não significa sexo. Para fazer sexo nem precisa de intimidade. Olha, é verdade. Um Um beijo, beijo, Rô. Fernanda. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau.